Vamos de Talcast com JP e Gravitar? Sejam bem-vindos ao Talcast dessa semana, uma semana importantíssima na LTA Sul, afinal de contas, agora definição de seed e também confrontos eliminatórios. E um dos confrontos que a gente tem de eliminação é justamente aqui da Red Canids Calunga, ou da Roma Canids, como vocês estão falando bastante. E um Talcast diferente, primeiro porque é a primeira vez que a gente recebe um dirigente aí, um CEO do time, e também o Greve, que voltou agora a primeira vez no Talcast. Greve, como é que você tá? Não, eu tô ótimo, eu tô aqui pra falar o que vocês quiserem falar, de Roma, de qualquer problema aí, a gente tá aqui. Tá? Sempre sobra pra você, né, mano? Sempre me chama nessas horas, coisa linda, mano. E JP, também um prazer estar falando contigo. Podcast Como é que do você tá High nessa Tempo. semana? Nossa, vocês receber vocês aqui. Semana tensa, né? Agora já. Será que o Takeshi foi lá e colocou uns tijolinhos em Roma, velho? Ou será que ele foi de penetra? Saiu do jeito que entrou? Pescoço, mas a gente tá bem confiante. Ô JP, numa das coletivas de imprensa que a gente teve, a sua foi uma das mais marcantes, mas uma coisa que chamou muita atenção foram que a Red tinha, digamos que, pilares, né? Uma das coisas que você falou foi sobre desenvolvimento de talentos e ser sempre competitivo. E a galera fica preocupada, afinal de contas o Mago acaba de sair da line-up e tudo mais, só que não quer dizer que ele foi escorraçado do time, que ele foi chutado para fora, podemos dizer assim. Então o Mago ele ainda continua fazendo parte da equipe, ele ainda continua fazendo esse trabalho aqui junto da Red Canids, né? Sim. Inclusive eles estão revezando o treino. Os motivos de colocar o Greve de volta, uma das justificativas aí da staff foi de ajudar no desenvolvimento do Jean. Eles achavam que ele ia acelerar muito mais o aprendizado vendo o Greve treinando, comunicando junto com eles, para entender, principalmente, né, a parte de mapa, né, que é o que eles Será? Mas aí ele vai aprender a dar TP e não farmar, mano. Sei não, hein? falam, que é onde ele peca Vai aprender a dar TP pra matar a outra side, velho. Loucura. muito. E eles estão revezando, né? Óbvio que não é a melhor das situações, nem para ele, nem pro Jean. A gente já passou isso no passado com ele e com a Avenger. Eu não concordo, é isso que eu falei lá na coletiva, porque eu acho que experiência você adquire jogando. Eu acho que esse negócio de revezar tem momentos e momentos. Eu acho que não era a hora. Eu acho que se tomaram a decisão lá atrás de manter um time, eu acho que tem que ir até o final, porque os outros times estão se mantendo, estão evoluindo, e a gente, cada vez que faz uma mudança, volta lá pro passo zero e começa Ele falar tudo abertamente de novo, assim, tá? fica meio paia. Ele já falou, mano, que ele já falou na coletiva. Agora ele tem que sustentar, né? E já deixou claro que foi ideia da staff. A staff deixou claro que foi ideia do Coelho. E agora o Coelho tem que mostrar resultado, é assim que funciona. Todo mundo pode achar errado, guys. Todo mundo pode achar uma merda. Se der resultado, o Coelho tá certo. Vai dar resultado? Vamos ver. Não parece. Trabalho novo. Então a gente já está em desvantagem contra os outros 7 times. Eu vejo assim, né? Muita gente criticou até. Tá jogando ele para os Leões, tá se eximindo de culpa. E assim, eu não tenho que me eximir de culpa, porque o time é meu. Se perder, eu perdi. Eu sou o primeiro a perder, né? Só estamos pontuando e justificando o porquê das escolhas. Porque, principalmente para a torcida, né? Quem está de fora, realmente, acha é uma zona, né? Põe esse, tira esse. Põe aquele, tira. Fala que vai desenvolver, mas tira. Aí depois põe. Então, assim, é bom deixar as coisas claras que não. Eles estão sendo desenvolvidos, independente de estar revezando ou não. O ponto que eu falei eu não concordo, porque eu acho que a cada mudança que você faz, você fica para trás. Então, assim, eles têm aí uma semana aí para recuperar o tempo perdido e Guys, a impressão é que a Roma tá ruindo, velho. a classificação agora, já com a corda no pescoço, né? E no final da coletiva, o JP acabou falando, Greve, sobre vamos ver até onde. Vocês acham que o Kazen ainda joga até o fim do ano, velho? Split 3, o Kazen tá titular da Red Canids. Pior que é totalmente possível, velho. Se derem alguns screens pra esse maluco no principal, pior que ele toma a vaga e não sai mais, velho. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Onde vai essa novela. Então a novela já tá em andamento, mas o primeiro capítulo, quem sabe Aí é da sacanagem novela com o Mage? Não, aí não é sacanagem com o Mage. O Mage tem que jogar melhor, pô. Não existe favor na competição. Inclusive, eu acho que se acontecer, o Mago tem que jogar Academy, velho. A melhor coisa pro Mago é jogar Academy. Vai pro Academy, desenvolve teus maguinhos, entende do competitivo, farma uma confiança e aí vê onde ele pode dar, onde ele pode chegar. foi
essa alteração, a sua saída na lineup no primeiro split, né, no final do primeiro split. E eu fui rever um pouquinho daqueles jogos e, cara, vocês ficaram muito perto de até mesmo pegar um 2-0 contra aquela Isurus Estral. Então, não era um sinal de que a lineup estava de todo ruim. Já pensou, guys? Traz o KZ pro mid e chama um José Deodo pra ter a dupla de manitos, né? Isurus perde pra Los, José Deodo. Você é louco. Timaço, hein? Mas tudo aconteceu e a gente tá vivendo nesse mundo onde vocês acabaram não indo pra fase Pede Américas pra e a Luz, sua pede pra Kabum, que seja. substituição foi declarada, digamos, né? Como é que você recebeu isso? Você ficou puto da vida? Você ficou triste? Pensou em sair? Como é que você recebeu essa mensagem internamente, Greve? Sendo bem sincero, quando eu recebi a mensagem eu fiquei triste em si. Eu falei para o JP e o Corradini que não me via em outra organização, que eu sentia que aqui era minha casa, que aqui era meu lar. E eles foram bem tranquilos em relação a isso. O que eu quisesse fazer, eu tinha basicamente a carta branca por tudo que eu sempre fiz pela Red, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Se eu quisesse, por exemplo, ficar um split no Academy, 2 split na casa, se eu quisesse virar, sei lá, streamer da Red, se eu quisesse sair da Red, se eu quisesse ir para outro time, se eu quisesse ir para o mercado. E aí, quando isso aconteceu, eu tinha todas essas opções, eu pensei, cara, eu ainda tenho paixão por competir, eu ainda amo competir, é algo que eu gosto muito. E, querendo ou não, é algo que eu vou conseguir me aperfeiçoar indo para o Academy. É algo que mesmo eu indo para uma liga que é mais fraca, é pior, querendo ou não, o nível técnico todo mundo sabe que é pior, eu ainda consigo melhorar as coisas que eu preciso melhorar, sabe? Então, dia após dia, cara, eu podia ter givado, poderia ter levado com a barriga, poderia ter farmado só dinheiro, como todo mundo fala, mas eu usei esse tempo que eu tinha para melhorar o meu jogo, para ver o que eu podia fazer, porque lá eu também tinha mais liberdade, né, de mandar nas coisas, de falar as coisas que eu queria. Então, foi uma experiência que, querendo ou não, foi ruim para mim, tipo, à primeira vista, mas, querendo ou não, eu consegui extrair o melhor dela, sabe? Que é basicamente o que eu vou fazer em todos os pontos da minha carreira. E quais coisas foram essas? Você falou, tipo, coisas que eu tinha que melhorar. Quais coisas foram essas? Eu vi melhoras no seu jogo, mas eu prefiro que você mesmo diga, né, da sua boca, o que você sentiu que você melhorou. Quais foram as tarefas, digamos, que você teve que olhar e, poxa, eu vou focar nisso, nisso e nisso a partir de agora para voltar, quem sabe, pro Tier 1? Cara, primeiro é o farm, né, que a galera... Não, mas primeiro eu tive que olhar um pouco mais para mim, para o meu jogo em si, sem meio que ajudar todos a toda hora, sabe? Ajudar as pessoas quando eu acho que é um ponto específico do jogo que eu preciso ajudar, digamos assim. Por exemplo, essa série mesmo contra a Loud, eu tava de Ahri no jogo, eu senti que eu performei bem na lane, eu senti que eu performei bem nas sides, o jogo de Victor também, eu sinto que eu decaí um pouco no mid game ali, que dava pra gente ter abusado um pouco mais. Sua lane tava muito boa. Eu acho que eu lanei muito bem de Victor, só que eu acho que eu não consegui transmitir isso, que é um erro que é o que o JP também falou, a gente também tá ainda aprendendo algumas coisas, porque mesmo a gente voltando pro mesmo time, ainda tem coisas que a gente deixou ali, a gente ainda não lembra direito, a gente ainda não aperfeiçoou esse no meu novo jeito de jogar com o resto do time, sabe? Então é algo meio diferente. E quando eu quiser givar, por exemplo, eu sinto que minha lane de Ryze no segundo jogo estava muito boa, mas eu senti que eu precisava ajudar o Febs, porque era uma lane de Renekton contra a Gwen, então eu escolhi givar uma wave, sabendo tudo que eu ia fazer, pra dar uma kill de volta pra ele, pra tentar botar ele de volta no jogo, sabe? Acabou que não deu certo, mas assim, agora eu tenho mais cartas no meu arsenal, digamos assim, que eu posso escolher o que eu quero, quando eu quero. JP, agora a Red tem muita história, né? Mas acho que hoje o assunto tá muito quente em volta da Red Canids nessa etapa mesmo. E aí a gente começa a segunda etapa, eu acho que sendo uma das etapas mais valiosas que a gente tem pro League of Legends mesmo, porque é MSI, você tem Sports World Cup, você tem ainda o Bootcamp para um top 4. Todas essas alterações de lineup ficam uma dúvida gigantesca na nossa cabeça. Tem a ver com alguma busca de um resultado mais curto prazista, todas essas mudanças? Porque a gente ouviu você falando também há um tempo atrás, você e o Corradini, que iriam sustentar mudanças, não importa, mas essa urgência por um resultado de curto prazo agora, dessa segunda etapa, dado que tem Bootcamp, tem MSI, tem Sports World Cup, isso é uma das causas dessas alterações que estão acontecendo ou não? Na verdade, assim, né? Se a gente voltar para o começo do ano, o planejamento, a gente não pensou em mudar o time de um split para o outro. A gente, quando começou o ano, a gente estava muito bem nos treinos, a gente estava evoluindo, tinha até ajuda externa, né, do Peter, enfim, a gente estava muito bem.
Calhou de o Coelho ter o apendicite ali bem no jogo da Isurus. E aquilo lá desnorteou a gente. Ele depois voltou, mas ainda a gente tava, né? Ficou meio perdido, porque o draft estava todo na mão dele. E então, assim como você, eu falei, pô, o time foi competitivo. No split anterior, a gente ficou a um jogo de ir para a final. Então, no nosso planejamento era quando a gente trouxe o Jean, pensando lá na frente, vamos usar esse ano para desenvolver ele e lá na frente. Talvez pode acontecer de colocar ele no terceiro split, mas não era nada certo. E aí, quando a gente perdeu o primeiro split, eles já vieram com, não, vamos já mudar, porque a gente tem que mudar a forma de jogar e tal. E eu também fui contra. Porque é aquilo que eu falei, cada vez que você muda, você recomeça um trabalho, você tem que fazer tudo de novo, sabe? O time ter sinergia, você não sabe se vai funcionar ou não, você vai solucionar alguns problemas, você vai criar outros, faz parte. E aí decidiram por isso e beleza, então vai fazer, a gente vai antecipar o que a gente planejou, tudo bem. Mas sabia que ia ter dificuldade e lógico, na cabeça de jogador, toda mudança é para melhorar, para ser campeão. Mas eu sei que mudança não quer dizer que você vai ter o resultado imediato. Na garantia, né? Exato. Mas tudo bem, quiseram mudar. E aí, no decorrer dos treinos ali, tivemos problema com a Aegis, testaram o Doom, começaram a treinar com o Doom também, e resolveram que optaram por ele. E a partir desse momento, eu falei, bom, então... Vocês têm certeza, essa é a line, vai ser o Geomago e o Doom na line, é isso, tá tudo certo. Dali pra frente, falei, então vamos virar a página, daqui pra frente as coisas mudam. Então, assim, óbvio, a gente quer ganhar, mas eu sei que vai ser bem mais difícil, porque você tem 2 rookies no time, 2 meninos novos, sem experiência, por mais que o Doom tenha jogado o Academy, é diferente quando você chega lá no palco e Quem joga ao são vivo. eles? Ele tá falando da staff. Então, assim... Ele tá falando da staff, ué. O cabeça da staff é o Coelho, né? Se ele merece toda a responsabilidade, a decisão final é dele. O time tá treinando bem, tá evoluindo, mas a gente sabe que vai oscilar bastante. E o que tava legal é que, assim, mudou, beleza, a gente então muda tudo, sabe, muda a mentalidade, mas vamos lá jogar e vamos tentar ganhar. Nos treinos, a gente tava evoluindo muito. Tanto que eu acho que, assim, raramente a gente perdia algum bloco de treino. Assim, o time tava, e só evoluindo, e só melhorando. Só que é óbvio que demora, às vezes, pra levar isso pro stage. Então, assim, a gente ganhou um jogo, perdeu outro, depois ganhou um, perdeu... Estava melhorando ou estava ganhando treino? São duas coisas bem diferentes. Perdeu outro. E aí, quando a gente perdeu aquele jogo ganho pra Fúria... Claramente foi por inexperiência. Por mais que você tenha o FNB no time, tem o Brence, assim, faltava realmente uma voz ali para comandar o time. E é o que eu falei, a mudança do Greve ainda foi meio que planejada. A do Aegis, não. Foi casualidade ali. Calhou de ter dado problemas e o Doom entrou. Então a gente já meio que esperava, assim, em algum momento talvez o Aegis volte, porque a gente sabe que vai precisar ter uma voz ali. Mas eu não era a favor de mudar. Eu falei, cara, já a partir do momento que você comprou uma ideia, vamos seguir com ela. A gente já sabia que ia passar por isso. Então, JP, só para deixar claro, não foi nenhuma demanda partindo de você, Cordini, por exemplo. Eu quero pegar um top 4 para fazer o bootcamp. Não teve nenhum tipo dessa demanda para essas mudanças curtoprazistas, digamos. Lógico que, assim, no começo do ano, a gente, quando planejou o ano, falou, o segundo split é importante pra caramba, a gente vai querer ganhar. Assim, vamos focar ele. Só que a partir do momento que teve a mudança, a gente falou, cara, a gente quer ganhar, é óbvio, né? Ninguém gosta de treinar para chegar lá e perder. E aí, então, tiveram essas mudanças aí, a gente foi seguindo. E aí, óbvio, o time começou a oscilar, perdeu aquele jogo ganho. Ganho não, né? Mas assim, até o Barão o jogo estava hiper controlado, a gente amassando os caras. E aí, no dia seguinte, a gente jogou contra a Isurus, a Isurus não tinha ganho de ninguém e foi ganhar bem da gente, né? E esse jogo sim, a gente jogou mal. E é o que eu falei, já fazia parte do pacote, você tá ali oscilando. Você tem 2 meninos novos, vai acontecer. E aí sim, vem a parte do imediatismo da coaching staff. Mais do Coelho, né? Eu vi gente criticando, ele falando da coaching staff, que tava o Strazi e o Belz do meu lado. Mas assim, as decisões
quando eu falo coaching staff, o cabeça lá é o Coelho, né? E aí, Caralho! sim, mas por imediatismo, por isso que eu Caralho! não concordo. Caralho! Porra! Porra! Ele delegou legal, mano, a decisão. Rapaz! Surpreso. Entendeu? Eu falo, a partir do momento que a gente tomou uma decisão de Tá. a gente tem que, vamos seguir com ela, poxa. A gente antecipou algo que a gente tinha planejado, vamos manter. Seria a mesma situação se tivesse o Greve e o Aegis no time e no meio do campeonato ele falar, não, agora vamos colocar. Eu também seria contra, entendeu? Não é pelos jogadores, é pela situação. E Greve, agora voltando para você, você ficou esse tempo fora, né? Um período aí de umas 5 semanas, digamos, não jogando no Tier 1. Você estando de fora, uma das coisas que a gente sempre fala de Red é o high tempo da Red. E aí tem agora essa declaração também do JP que o Peter Dunn tá ajudando vocês. Você estando de fora, você conseguiu trabalhar com ele? E também, como é que você enxergou essa questão de high tempo da Red Canids? Você conseguiu, estando de fora, ver uma outra perspectiva, detectar, caramba, isso daqui realmente estamos equivocados num jeito de jogar, ainda não conseguiram resolver? O que impossibilita, talvez, a gente que está de fora de ver esse problema de high tempo ser solucionado? Vai ter Me pega muito isso aí, tempo. Mas assim, claro, eu concordo contigo que a Red tem problemas que, cara, eu saindo, eu entrando, vendo de fora, eu sabia que eles têm e sei que eles ainda tinham comigo ou sem mim. Então, mesmo eu saindo, mesmo eu ficando de fora, pra mim não importa. Eu acho que os erros eles ainda continuavam presentes. E ver de fora auxiliou muito nisso, sabe? De entender os problemas que tem, entender que, às vezes, assim, faz sentido as coisas que as pessoas falam de fights caóticas, de coisas caóticas, de um jogo mais caótico. E é justamente isso que eu estava tentando trazer, que estou tentando trazer também, ao vir e voltar ao time principal, sabe? Meio que ter mais uma tranquilidade dentro de jogo, porque, querendo ou não, quando você está apressado, afobado e tudo mais, o tempo todo, acaba que você não tem as melhores decisões possíveis o tempo todo da situação, porque você vai estar numa situação o tempo todo de querer fazer algo, sabe? Então, é algo que eu consegui identificar mesmo do lado de fora, é algo que eu estou tentando trazer, ter essa calma na hora das decisões e ter uma tranquilidade na hora da comunicação para meio que deixar as coisas mais suaves, sabe? Tentar botar todo mundo na mesma página. Legal. E o JP falou que para ele, por exemplo, hoje em dia o revezamento talvez já não seja... Se eu abrir agora, eu na escuta da Red Canids contra a Loud, vai estar uma comunicação calminha? Vai estar todo mundo, mano, loucão de Zolpidem? Ou serão feras vorazes? Vamos abrir rapidão aqui, cadê? Ó, vamos olhar aqui, ó. Se liga. Tá chegando. Tá sem flash. Tá morto. Me dá assistir. Só pulando ela. Só não pega aqui. Deixa eu... Ó, Vou tirar a visão. Tô indo. Só Pra starta. virar, tá? Pra virar. O Panta tem Sim. ult, primo. Assim, guys, se ele não chegar, olha pra terminar também, mano. Ele tem ult, mano. Frost. O cara... Ó, 10 seconds ainda, velho. Pro cara nascer. Tô aqui, guys. Tô aqui. Só respeito. guys. É só terminar. Olha, Não ó, tem o Frost, tanto. Olha aqui. Tamo olhando. Mata a besta. Mano, ó, nesse dragão, eu quero que nós, juntos, together, contamos quantas vezes eles repetem o que eles falam. Ok? We have a deal? Boa, pô. É bom já insertar alguma situação e a gente olhar o Nest, tá ligado? Guys, tô aqui já. Podemos Vou tirar a visão. insertar, Tô indo. Só Pra starta. virar, Tô indo, repetindo. tá? Pra virar. O Panta tem Sim. ult, primo. Aqui já. Podemos Vou tirar a visão. insertar, Tô indo. Só Pra starta. virar, tá? Pra virar. O Panta tem Pra virar 2 vezes. Sim. primo. Assim, guys, se ele não chegar, olha pra terminar também, mano. Ele tem ult, mano. Frost. O cara... Ó, 10 seconds ainda, velho. Pro cara nascer. Tô aqui, guys. Tô aqui. 3, tô aqui. Só respeito. guys. É só terminar. Olha, ó, Não o tem Frost, tanto. Só terminar. 4, Aqui. Tamo olhando. 5, olha aqui. Tamo olhando. Mata a MF não consegue jogar. Bença. Tô olhando. O foco eu entendo repetir, eu não vou contar o foco, vai. Só mata a bença, guys. Só mata a Pensa bença. bola, tamo de vida. 6, matambeça. Boa. Para. Ali no flash. Toma cuidado, Febin. Já saiu. Pode ir agora, pode ir. Não. 7, pode ir. Não tenho nada. Dá pra olhar o Nautilus, ele tem flash. Tira o flash delas, pá. Tô te vendo o gravezinho. Ó, pode. Nossa senhora, esse Panta vai... Que é isso? Baron. Vai GG não, guys? É Baron lá, Não. Tô acertando todo mundo já. 7 num simples bait de Baron, mano. Foram 7 runas buildadas
em um bait de Baron. Tá? Pode ir, pode ir. Eu tô vendo. A Thalia já flashou, guys. Thalia já flashou toda fudida. Ó, já tem duas aqui, já tem duas Runan, mano. Foi 5 segundos, foi uma ult do Rumble pra duas Runans, velho. É sinistro, velho, sinistro. Não vou nem continuar, mano. Mas, Saúde, como é que você, que tá no centro de toda essa discussão, como é que você vê isso hoje em dia, Greve? Cara, eu não ligo. Eu tenho que ainda no final do dia fazer o meu. Eu ainda tenho que no final do dia fazer o que é melhor pra minha equipe. Então, quando eu tô lá dentro com eles, e jogando, né? No caso, eu tô jogando ao máximo, tentando solucionar os problemas, tentando ajudar o que eu posso ajudar, sem perder também parte do meu jogo, que é o que eu tô tentando balancear, né? Ter esse meu jogo bem sólido, mas ao mesmo tempo ainda conseguir não perder minha essência e ser quem eu sou. E do lado de fora, cara, quando o Jean joga, porque querendo ou não, hoje eu jogo mais que o Jean, mais a quantidade de jogos, mas querendo ou não, quando ele joga, eu também fico ali atrás assistindo o jogo dele, e isso dá uma desafogada também pro Belz, porque o Belz consegue ajudar mais o top, consegue ajudar mais o bot, e querendo ou não, eu consigo mais identificar as coisas que o Jean precisa melhorar, sabe? Como o JP comentou, o Jean ele é uma pessoa muito brilhante no dedo e tal, mas não adianta você ser brilhante também no dedo e você não ter um mapa, assim, estrategicamente falando, questão de inteligência de mapa, e até mesmo na lane, de você ser inteligente na lane, por assim dizer, sabe? Então, é algo que eu não vou deixar de ajudar o Jean jamais, porque quando ele chegou aqui, quando ele era meu Academy, eu ajudava ele o tempo todo, e todas as vezes que eu tinha dia de folga, eu ia lá e ajudava ele, sabe? Porque quando o cara tá no meu time, é meu teammate, e se ele tiver que entrar alguma hora, ele vai ter que performar o melhor possível pra gente ganhar, por que eu não vou ajudar ele, sabe? Eu teria que ser muito, sabe? Uma das coisas até que o Coelho usou de justificativa, com o Fearless Draft numa MD5, eles têm a pool um pouco diferente. Então, assim, é uma coisa que também talvez na cabeça dele, assim, de estratégica, porque ele acredita que vai ter jogos ali que vai ter que revezar mesmo. E Greve, diretamente falando, o que a sua volta pro time traz pro time? Caos. Não, tô brincando. Cara, Eu acho que errado já querendo dá ou não tá? Eu sinto que eu sou um player inteligente, sabe? Overall. Eu sinto que eu sou um player que eu consigo identificar muito bem o que a gente precisa fazer, em qual etapa a gente consegue fazer. Eu sinto que o Ayers, nosso shot caller, ele é um cara bem inteligente, mas querendo ou não dá pra você olhar tudo ao mesmo tempo e calar tudo, porque você não vai estar olhando todas as coisas. Então, eu sinto que o que eu consigo trazer hoje é aliviar um pouco o peso da FNB de side lane, de, tipo, calar os assignments, de ajudar ele nos assignments também, de, tipo, dar ideias e tal. E eu sinto que o Febs, ele tá, cada dia que se passa, mais solto pra ele poder ser quem ele é, sabe? Que o FNB, todo mundo sabe o talento que ele tem, o jogador que ele é. Um dos melhores top laners que eu já vi. Então, querendo ou não, eu consigo ajudar muito ele no quesito de, pô, Febs, vai top, dá pra gente fazer isso aqui, vai bot, dá pra fazer isso aqui. E querendo ou não deixar a vida da galera mais fácil. Na verdade, o que ele faz, que ele já fazia também nas outras lines, ele organiza a comunicação, sabe? Às vezes o Aires está falando, ou às vezes não está falando. E agora? O que vamos fazer? É o cara que meio que, sabe, acorda o time para situações do jogo mesmo, né? Assim, às vezes começa a virar o caos ali. Ele, pera, vamos focar. O que vamos fazer agora? Que porra é essa, pra onde a gente vai? Sabe, eu acho que ganha com isso com certeza, né? E vocês falaram bastante, né? Acho que o outro elefante na sala é justamente Coach Steph, especificamente Coelho, porque o nome dele foi falado várias vezes na entrevista, hoje aqui também citou ele bastante, e ele numa entrevista, o Belze, na verdade, numa entrevista após-jogo, o JP pra Rafa lá, acho que é após o jogo 1 de vocês, ele falou sobre a crença da semana do Coelho foi pensar assim, assim, assim. E isso me chamou a atenção. Pirami mandou R$3. Vou cantar a Bolão Tickets, vai ir para um jogo 5, vai colocar o mago e perder o game e toda a culpa vai sair dos medalhões FNB. A Giz e gritar para o boi de piranha. Cara, mas a Red perdeu o jogo 5 e decisivo já tá no script, não? É assim todo ano? Por que vão cobrar o Giamago agora pra o que já acontece há 2 anos? Pra falar a verdade, não tem pressão nenhuma perder um jogo 5 na Red Canids agora. Tá esperado, velho. Quer dizer, é MD3 ainda, né? Eles estão na fase eliminatória MD3 ainda. Mas me chamou a atenção
sobre talvez ser uma decisão muito mais individual do Coelho do que de toda a coaching staff. Esse assunto, ele existe? É só uma visão que talvez uma palavra colocada errada? Porque pareceu muito tipo assim, essa semana a ideia foi essa, semana retrasada a ideia foi aquela. Existe isso, JP? Essa decisão talvez mais individual do Coelho em cima até mesmo da própria coach staff? Sim, assim, ele tem um peso muito maior, né? Ele é o head coach. Então, Aí, Taka, coloca contra a parede. No jogo, assim, né? Na parte estratégica, de draft. E ele sentiu a necessidade, ele quer ganhar, de fazer essas mudanças, né? Então, sim, o peso partiu dele, né? Assim, é muito mais dele essa parte. Ele pensou essa parte do Fearless Draft também. Então, assim, ele tem na cabeça dele os motivos para ter... justificar, por mais que quem tá de fora olhe e fala, pô, mas isso é bagunçado. Mas esses motivos muitas vezes não parecem estar alinhados até mesmo com o que vocês, donos da organização, passam para a torcida de vocês, JP. Sim, é aquilo que eu falei, é o imediatismo. Por isso que eu pontuei lá. Mas, mano, tem algo errado daí, não? A coach staff, a org tá disposta a sacrificar talvez um split ou dois para desenvolver alguns jogadores. E a coach staff quer agora ir bem. É difícil dar certo quando tem essa miscommunication, talvez. Porque a ideia da staff é reproduzir uma visão que que um superior tem. Seja o CEO, ou às vezes o GM, ou seja quem for que esteja, né, dando as cartas. Então, tipo, eles têm um problema hoje um pouco estrutural, né? Por exemplo, eu e o Corradini, a gente foi contra. Assim. Ou hierárquico, sei lá, coloquem da forma que quiserem. Mas aí eu vi muita gente comentando, né? Mas você é o dono, você que manda, é só ir lá e mandar. Pô, não é, você jogou, ele joga... Ou até as pessoas que trabalham em empresa. Você tem uma hierarquia. Que aí pensa, sei lá, tu vai contratar. Aí a staff contrata um jogador jovem, porque eles têm potencial. Os donos, né? Mas a staff queria um jogador já pronto, né? Aí, tipo, ele vai fazer o quê? Se ele não tá pensando em desenvolver aquele jogador, ele vai fazer o quê? Eles precisam se arrumar isso. A Red Kennedy ia ter um brasileiro, né, mano? Uau, o G é o nosso Smash. Uau. Eu não tinha visto isso. A Red já tem um brasileira. Só não vê que não quer. Você não pode simplesmente Só faltou os mundiais. Fora isso... descer de cima pra baixo, ó... Você não pode, tipo, anular o poder que o cara tem, né? Tem um que tem gostado muito do quarto e terceiro lugar na LCK também, mano. Talvez a Red só não ganhou o Worlds ainda porque não foi recentemente, hein? Muita similaridade. A função dele. A partir do momento que você faz isso, você tá falando, esse cara aqui não... Você tira todo o crédito dele, todo o respeito. Então, assim, é um cara que a gente acredita, que a gente confia. Nem sempre a gente tem razão também. Então, assim, tomara que ele tenha razão, entendeu? Por isso que eu vou torcer, porque... Eu já tô vendo a porra do editor colocar na thumb do vídeo que a Red ia ter um brasileira, mano. E, tipo assim, meus dias no planeta Terra estão contados, hein? Eu tô vendo. Pô, editor, não faça isso, mano. Não faça isso, editor. Eu falei na brincadeira aqui, mano. É uma mera, tá ligado? Eu, meus viewers aqui, a gente é brother, mano. A gente troca uma ideia, a gente conta umas piadas, entendeu? Vamos com calma, velho. Tem muita vida pra viver ainda. Cabeça é o que eu falei. Cada vez que você muda, eu só vejo mais desvantagem do que vantagem. Agora, na cabeça dele faz sentido. Então, vamos acreditar e vamos torcer. E na cabeça do time, Greg, como é que você recebeu também a mensagem da sua volta para a line-up? Foi algo que apareceu durante a semana? Quantos dias você teve de treino para jogar esse último final de semana agora contra a Loud? O Takeshão, ele tá ali no chat da Twitch, só na espreita, nesse momento, mandando mensagem pro meu editor. Coloca essa thumb. Ele quer que ela circule, entendeu? As pessoas já vão vir, mano, com as tochas assistir o vídeo. Loud. Como é que vocês, jogadores, recebem também essas alterações? Porque você estava jogando agora há pouco com o Rabelo, com o Doom, e agora Rabelo você já bom jogador, tá? de novo. Rabelo é bom jogador. Como é que você recebe, como é que o time, os jogadores do seu lado ali recebem essas mudanças que para muitas pessoas realmente não fazem sentido porque a gente está de fora? Cara, então, mensagem como foi... O Academy queria me matar,
O Rabelo falou que se eu aparecesse lá ele ia me dar uma surra, né? Porque eu tava indo embora. Mas... Inclusive, a gente tem que falar desse Academy da Red, não tem? Que eles sofreram 3 ou 4 mudanças e ficaram na frente de Loz e Kabum, que são times aí, ó, budget LTA, tá? Altos investimentos. Com um monte de mudanças. Tem que se dizer que esse time deles da Academy tá promissor, velho. Acho que essas mudanças só beneficiaram eles. BKS empatou. Mas não estamos falando da Cade, cara. Nem estamos falando de Cade. Nem aí pra Cade agora. Tô falando que um monte de mudança no time da Red. Ainda assim eles conseguiram performar, velho. Porra, é difícil, mano. Trocou mid laner, trocou jungle, voltou jungle. Veio um mid laner novo. Porra. Todo mundo do principal, querendo ou não, gostava muito de mim. Ainda gosta muito de mim. Então, quando eu tava voltando, eles sabiam também, porque a gente treinava vários treinos internos, eles sabiam como eu tinha evoluído em alguns aspectos. Eles sabiam o que eles podiam esperar com a minha volta. Então, querendo ou não, quando eu cheguei, primeiro dia, chamei todo mundo na conversa e eu falei, cara, eu quero que tenha mais vida nessa sala, eu quero que todo mundo saiba que a gente pode ganhar, que a gente pode ser campeão, que... Ah, não, não vai pra China não, primo. Não, nós não vai pra China, primo. Não é possível, ele acha que dá pra ganhar. Não é possível, cara. Cara, o Revolta tirou o áudio do a gente vai pra China do Discord pra colocar a gemida do Minerva. Isso é brincadeira, tá, mano? Sinceramente, velho. Vergonha, cara. Vergonha. A gente não ficou a um jogo na final e a gente não ficou a um jogo de, sei lá, potencialmente ganhar 10 Urus ali por nada, sabe? A gente é um time bom, pô. A gente não pode deixar se abalar por coisas externas e tal. Querendo ou não, todos esses fatores externos que acontecem, tudo que acontece ao nosso redor, não são no nosso controle. Quer a gente queira ou não, então não adianta a gente ficar pensando nessas coisas. O que a gente pode fazer é treinar, jogar cada dia melhor, chegar lá no dia do stage e performar e dar vitória para os nossos fãs, que todo fã quer ver isso também. E todo mundo vai ficar feliz se a gente der a vitória, né, na tela, porque a org vai ficar feliz, os donos da org vão ficar felizes, o coach vai ficar feliz, os torcedores vai ficar feliz. Então é só, cara, não ligar para tudo que tá acontecendo lá de fora, fechar entre nós e vamos ganhar. Simples, é isso. JP, uma das coisas também que estão acontecendo agora mais recentemente, acho que é uma queda de performance do FNB, e aqui também não é um fato, é só um achismo meu, tá? É só um achismo meu também sobre a relação. Eu acho que o Frost ele tem um teto muito grande ainda, e eu sinto que ele não está alcançando tão facilmente esse teto que ele tem. O que se deve, talvez, a essa queda do FNB? Cara, a gente deve dizer que isso não é um problema isolado, mano. Frost não tá chegando no teto, FNB não tá performando como se espera. Brance! Só olha o primeiro ano do Brance, mano. Tu fala que ele vai ser o melhor AD da história do CBLOL. Convenhamos? Assiste o primeiro split do Brance, ele vai ser o melhor AD da história, mano. Fudeu. Acabou. Acabou a competitividade na role do AD. Então, mano, tem muita gente que não tá performando como se espera, né? Tem algo sistemático, talvez. 2021, o primeiro split que eles ganharam, velho. E eu acho que ele pode entregar mais ainda, o Brance. Se vocês acreditam que o Frost realmente ainda tem todo esse teto, se talvez esse revezamento, todas essas estruturas... Assim como o Frost, tá? Eu sei que muita gente implica com ele, mano, mas o moleque é muito talentoso, velho. Tanto que vocês viram hoje o Curi colocou no Pen Responde o Frost como o suporte top, que ele acha, né, um top 1 ali, em termos individual. Podem estar atrapalhando os dois, isso também vale pro Greve como uma pergunta, acho que pra ambos. Sim, não, isso com certeza. Total. Nem todos se adaptam ou aceitam rápido as mudanças, né? Então, por mais que todo mundo se goste, que todo mundo se dê bem, a cada mudança, por ser meio que abrupta, assim, né? Uhum. Uns aceitam rápido, outros não. Não foi também algo que os 5 concordaram. Poxa, igual você falou, nem a coaching staff também, nem a gente. Então, assim, é aquilo. O Coelho é o head coach, a gente confia nele, ele tem a visão dele, o pensamento dele, mas quando você muda, é o que eu falei, você cria novos problemas, você reseta, começam... Por mais que eles tenham jogado junto desde o começo do ano, desde o ano passado, tudo muda. Então, às vezes um estava gostando mais de jogar com o outro, eu estava mais adaptado, eu estava jogando diferente.
Por exemplo, o time quando estava sem o Aegis, eu sentia que o Frost estava evoluindo mais, por mais que no stage as coisas não... Porque ele se via na obrigação de ter que comunicar, ou de ter, sabe, pegar ali meio que ser shot caller, porque não tinha, tava o Doom que era novo, o Jean, e o FNB também, ele começou a meio que a perder o foco, acho que da lane dele e tal, preocupado também ali, muito em ajudar o Jean nas sides, enfim. Então isso sim, abala a performance. Aí agora eles voltaram, só que voltou recente, treinou uma semana. Então ainda é muito recente para falar, pô, como que vai ser o FNB voltar a jogar igual ele jogava antes, o Frost, né? Então a gente está confiante, a gente acredita. Por exemplo, essa semana, ontem, a gente treinou já, pô... Rendeu muito mais. Muito mais, assim, absurdamente mais, sabe? Então, comparado com a semana passada... A gente não fez nenhum jogo parecido com o primeiro jogo da Loud, a semana passada inteira, né? Nos treinos. Sim, então, assim... bem ruim. Tanto que eu falei pra eles depois do jogo, a minha expectativa quando a gente chegou, depois que terminou o jogo, eu achei que a gente ia tomar 0-2. Pela semana de treino, pelas mudanças, pelo ambiente conturbado, assim. A gente ficou feliz de ter sido competitivo a série. Sim, porque... de quase ter ganho a série, porque tava na mão. Tava azedo. Porque Rapaz, essa semana de treino tava uma delícia, hein? Que isso. tava muito ruim, porque, querendo ou não, eu vim com outro pensamento, eu vim com outro negócio, teve aquele choque de ideias, querendo ou não, o Febs ele tava acostumado a jogar com o Jean, então quando eu vim, ele também sentiu diferença, então... Teve muita coisa, como o JP falou, mudança vai acarretar nisso. E 5 dias pra você organizar tudo, convencer todo mundo de qual que é é o o jeito Hobbit? certo, a visão. A gente só veio se consertar no sábado à noite, porque a gente teve uma conversa, tipo, mano, Lavou roupa gigantesca, suja. Quase gigante. que isso, assim. E aí a gente chegou no stage e falou, mano, esquece toda semana, esquece tudo que rolou, vamos só ser nós, vamos conseguir jogar, vamos fazer o que a gente quer. E aí no primeiro jogo... Quando a gente chegou Fluiu no tudo stage, certinho. fluiu. E aí a gente, pô... Tudo assim, as dá ideias pra do gente que chegar vinha nisso, conversando durante a semana. Assim, aconteceu ali. A gente falou, caralho, finalmente estão conseguindo executar. Pena que só durou no primeiro. Precisava de mais umzinho, né? então. E agora, guys, a gente entrando já nos finalmente aqui da conversa, deve ser agora um confronto contra Leviathan, né? Acho que, no meu ponto de vista, falei na transmissão também, é o time que está mais fragilizado no momento. O que você considera? Como vai ser esse confronto aí agora? Porque... Lembrando que a partir de agora, qualquer confronto que a Red perder, tá fora da segunda etapa. Então, vocês estão literalmente com as costas na parede, mas tem um time que até já fez história estando com as costas na parede, foram vocês. Tinha aquela mística de que a Red começava a jogar só na loser bracket. E agora vocês já estão, de uma certa maneira, na loser, Grav. Bom ponto. Cara, querendo ou não, a Leviathan ela pode estar no momento fragilizada, mas não importa, chega no stage a stage, pode acontecer qualquer coisa, então... Não importa qual time eu vou jogar, sabe? Se eu vou jogar contra a PEN, se eu vou jogar contra a Leviathan, se eu vou jogar contra a Cage. Pra mim, o grau de seriedade, o grau de comprometimento de entrega tem que ser o mesmo. Não importa, a gente não pode só pensar, pô, a Leviathan já tá ganho. Não existe isso. Porque nós estamos na mesma situação que ele. Nós, se perdemos, estamos fora, tal qual eles. Então, eles também têm um mid laner que é muito bom, que é o Code, na minha opinião. Ele tá jogando muito bem, mesmo o time não tá performando tão bem, né, por assim dizer. E eu sei que a responsabilidade vai estar ainda maior nas minhas mãos, porque eu vou ter que performar bem contra ele. E é isso que eu quero entregar para essa série. E JP, a última pergunta contigo agora também é a seguinte, que para muitas pessoas parece que o único jeito da Red se reestruturar seria um hard reset, seria uma coisa muito, muito grande. E agora, literalmente, colocando quase que na fogueirinha aí da fogueta, em caso de um resultado negativo, agora na segunda etapa, não conseguir, quem sabe, um top 4, existe um mundo de uma reestruturação maior para uma terceira etapa já, ou não é algo muito nos planos da Red Canids hoje em dia? Como é que você enxerga isso? Sim, eu acho que todo ano, sempre a gente meio que faz o planejamento e sempre a gente vê plano B, plano C. É óbvio, não é algo que a gente está se organizando para acontecer, mas é algo que sempre está no radar, né? Foi meio que a hora que de um split para o outro, a hora que mudou, saiu o Greve, já foi meio que assim, beleza, então ali vai ser a mudança, já vai ser meio que um começo, um recomeço, vamos dizer assim. Principalmente ainda quando colocou o Doom. E dali eu falei, bom, então vamos comprar dali para frente, já é meio que uma reestruturação, e aí assim, a gente vai se adaptando dali para frente, né?
Então, o que não estava planejado era voltar de novo, recomeçar de novo. Se soubesse, não tinha nem mudado, né? A gente mantinha o planejamento original. Então, óbvio, né? Não ficar, por exemplo, nem top 4 é uma coisa que a gente tem que rever, não tem como, né? Óbvio que as mudanças atrapalham, mas a gente tem que evitar, né? Então... Se a Red perder pra Leviatã agora, vocês acham que cabeças rolam? Pô, mano, a Red não ir pra um playoff é loucura, velho. O Coelho vai virar ensopado. Ensopado é foda, mano. Loucura nada? Ah, mano, pode falar o que quiser, pô, mas a Red tá no topo não, mas eles estão sempre beliscando desde 2021, velho. É 21 ou 22? Não sei agora. Mas, tipo, mesmo depois do título, eles continuaram sempre ali. Eles não conseguiam ser o melhor time, mas eles estavam sempre ali. Tanto que, mano, faz quanto tempo que é sempre um jogo, né? Então sempre a última série pra final e perde um jogo. Tá no radar, né? Beleza. Não tem problema não, tem problema não. É bom, se perder, tá na rua, tá de boa, velho. Que isso, não. Calma aí, Greve, calma aí. Não é pra essa linha, não. Sem querer colocar pressão. Sem querer colocar pressão, essa porra. É só assim, mano, tá de boa. Greve, o seu espaço também agora, acho que... Eu acho que a Red ganha da Leviatã ainda assim, mas tem Loud, né? Pensando no top 4 pra eles irem pra MSI. Tem a Loud, que eles já perderam pra Loud, mas também que não tá aquelas coisas. Tem um fluxo crescendo aí, que, ó, ganharam da Fúria, tá? Ganharam da Fúria. A gente não sabe onde esse fluxo pode ir. Então, tem que ficar de olho. Porém, é fluxo contra Isurus, então um dos dois roda. Aí, a Isurus foi competitiva contra a PEN também. Então, vamos ver. Esse jogo de Isurus e fluxo vai falar muita coisa do campeonato, tá? Pode sair o top 4 dessa série, mano. Eu não tô Revolta zoando. vai fazer no Subatons R$5 5 minutos. 48 horas. Vai sim. Trouxa é você que acredita, velho. Trouxa é você que acredita. Tem muita gente ainda que tem um enorme carinho por você, então espaço, pode ir lá pra aquela câmera ali e mandar o seu recadinho aí pra torcida. Tá, hora de ser falso agora. Que isso? Vestiu o ator aí, vai. Eu queria agradecer muito a todos que torceram. Não importa se eu estava na line principal, se eu não estava na line principal, não importa o que eu faça. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar ou coisa do tipo, mas tem muita gente que manda mensagem de carinho, mensagem de apoio. E é por vocês que eu, cara, acordo todos os dias, penso em melhorar, tanto por você, pelos meus teammates. E a única coisa que eu posso dizer é que não importa em qual line eu esteja, eu sempre tive um carinho enorme pela Red, a Red é minha casa, e eu não deixaria ela na mão agora, como nunca vou deixar. Então tamo junto. E JP, acho que também você vale mandar um recado aí pra torcida, porque foi uma semana onde a Roma Kennedy aí foi extremamente movimentado o cenário por conta da Red Kennedy. Eu acho que todas essas discussões, Coelho, se tá alinhado com o que você e o Corradini pensam, se a line-up, os jogadores estão confortáveis, eu acho que vale um recado final de você aí, que é o dono da organização, JP. Assim como o Greve falou, óbvio que a gente quer ganhar, a gente faz tudo aqui. Ele acorda, eu vivo isso aqui, né, há pelo menos 7 anos, então, óbvio que a gente não fica feliz fica tão frustrado quanto, eu entendo a frustração dos torcedores, de vocês, por isso que a gente tenta deixar as coisas claras, por mais que eu vi muita gente criticando, pô, mas nesse momento ter que falar isso, né, jogar eles... Tudo é pensado. Se tivesse ganho, eu iria na coletiva do mesmo jeito e falaria do mesmo jeito, porque eu acho que a gente deve satisfação para vocês, né? Não foi com o intuito de tirar a responsabilidade. Não, foi só para pontuar o que realmente está acontecendo aqui. Sempre é em busca por mais que os pontos de vista sejam diferentes, é em busca de ter o resultado, de ter a performance e de ser campeão. Então, é nisso que a gente se apega, é para isso que a gente vem aqui todo dia. Treina, se esforça, briga, discute, ganha, perde, mas faz parte do processo. Então, por favor, acreditem, torçam por nós, que a gente vai fazer de tudo para ganhar. É isso aí, valeuzão, JP, brigadão também, Grevitar. E a gente tá de volta agora a partir de sábado, meio-dia, lembrando que... Meio-dia LTA. Eu nem sei qual vai ser o primeiro jogo.